A ecolalia tardia, se você procurar aqui na nossa página, linda, você vai encontrar muitos vídeos falando sobre todas as formas de ecolalia. Ecolalia imediata, ecolalia tardia, a ecolalia funcional mitigada e a palilalia. Mas só para não te deixar sem resposta, ecolalia tardia, ecoar, repetir. Lalia fala. Então, ecolalia é repetir a fala. Quando a gente usa o termo ecolalia tardia, a gente está se referindo a um tipo de ecolalia que a criança repete o conteúdo de fala tempos depois do que ela ouviu. Então, por exemplo, pode acontecer sobre várias formas, né? Mas, por exemplo, a criança assiste hoje um desenho animado, hoje de manhã, ela assiste um desenho animado da Masha e o Urso, da Peppa, ou enfim, de algum super-herói, e depois de algumas horas, hoje à noite, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ela usa um trecho que ela aprendeu naquele desenho. E esse trecho, essa fala que ela ecoa tardiamente, ela é fora de contexto. Então, por exemplo, a criança pode estar brincando com alguma coisa, então, ociosa ali, brincando com alguma coisa, se divertindo, e ela não está conversando com ninguém está conversando com ela, mas ela solta a frase de um desenho animado, um diálogo, por exemplo, de um desenho animado. Eu tenho pacientes que ecoam comerciais de televisão. Então eu tenho um paciente que ecoa, por exemplo, comercial de Bombril, que ele aprendeu há muitos anos atrás, é uma menina, uma adulta, e ela ecoa isso até hoje. A ecolalia tardia, ela acontece principalmente em algumas situações específicas. Primeiro, quando a criança está muito ociosa. Então, quando a criança está sem fazer nada, ela pode emitir esse padrão de ecolalia tardia. Pode acontecer também quando a criança está muito eufórica, muito excitada. Quando ela vê alguém que ela gosta muito, ou quando ela ganha um presente que ela gosta muito, ou quando acontece alguma coisa muito boa na vida dela. Ou, o que é muito frequente, quando a criança está muito frustrada. Então, quando ela está muito frustrada, por exemplo, a mãe corrige ou a mãe chama a atenção dela por alguma coisa, ela pode desenvolver uma estereotipia e começar a ecoar coisas antigas. Às vezes, tem uma coisa muito interessante, que é quando a criança tem a ecolalia tardia da fala da mãe. Eu vejo isso com muita frequência. Então, por exemplo, a criança ela bate numa outra criança ou puxa o cabelo de uma outra criança e ela começa a ecoar a fala da mãe, porque antes da mãe corrigi-la, a criança já começa assim: não pode bater, não pode bater, não pode bater. Mas isso não pode bater, não é ela que está falando para ela mesma, é a mãe que costuma falar para ela. E ela acaba tardiamente ecoando a fala da mãe. Normalmente acontece em momentos de frustração, né? Bom, a pergunta mais interessante não é o que é ecolalia tardia, porque essa é fácil, o que fazer com a ecolalia tardia, né? A ecolalia tardia, ela na imensa maioria das vezes é um comportamento disfuncional, né? Quer dizer assim, ele não contribui para nada, ela não é comunicativa, enfim, muitas vezes ela é até autorreforçatória, né? Que é quando é mais difícil desfazer esse comportamento. Mas o que fazer então com a ecolalia tardia? Normalmente você pode ou ignorar a ecolalia tardia, ou o que é mais interessante, tentar dar uma função. Então, por exemplo, vamos supor que uma criança chega perto de você e ela ecoa o pedaço de um desenho, que é um desenho que ela gosta muito, o desenho da Casa Monstro, por exemplo. Ela chega perto de você, ela fica feliz quando ela te vê, e isso leva a esse comportamento vocal de ecoar um pedaço ali, um diálogo do desenho da Casa Monstro. Então, imediatamente, você tenta dar uma função para aquilo. Você diz assim: ah, você quer assistir comigo o desenho da Casa Monstro? Então vamos assistir. Entende? Ou seja, não foi isso que ela queria, na verdade, provavelmente. Ela só estava ecoando aquela vocalização, aquele trecho, né, do desenho. Mas você dá uma função para aquilo para tentar, de uma forma indireta, ensinar para aquele cérebro que tudo que a gente fala acaba tendo um impacto sobre o outro. E esse impacto sobre o outro é onde se constrói, é onde se constitui a comunicação. Então, ou você ignora, se você não for capaz de criar uma função, ou se você identificar de onde veio aquela fala e conseguir criar uma função para aquilo, é uma técnica muito boa para tentar transformar a ecolalia em fala funcional.